Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25. Essa é a parábola do bom samaritano, né? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que certo homem, doutor da lei, se levantou com o intuito de colocar Jesus na prova e lhe disse: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como que você interpreta? Então ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Senhor, quem é meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de lhe roubar tudo, causou muitos ferimentos e deixando entre a vida e a morte. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou por longe. Semelhantemente, um levita descia daquele lugar, vendo, também passou por longe. Porém, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou, vendo, compadeceu-se dele. Chegando, passou nos seus ferimentos óleo e vinho, colocou sobre o seu animal e levou e colocou em uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro e disse: Cuida desse homem, se alguma coisa gastar a mais, eu pagarei quando voltar. Então perguntou Jesus: Qual desses 3 te parece ser o mais próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Então respondeu o intérprete da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faça a mesma coisa. Queridos, eu quero falar hoje sobre a espiritualidade segundo os ensinamentos de Jesus. Uma espiritualidade que deve ser imitada, porque Jesus ele disse para o doutor da lei: Vá e imite o samaritano. Vá e faz a mesma coisa que o samaritano fez. Perceba, queridos, que hoje, nos nossos dias, muitas pessoas estão vivendo uma espiritualidade diferente da espiritualidade que Jesus ensinou. Né? As pessoas, elas vão à igreja, elas fazem parte do hall de membros de uma igreja, elas são contribuintes, dizimistas, elas afirmam ter dons espirituais, muitas delas. Só que, apesar de tudo isso ser importante, não é o suficiente, não está plenamente alinhado aos ensinamentos de Jesus. Existem pessoas que vivem uma espiritualidade do templo. Então são cristãs no templo, estão no templo, elas louvam no templo, elas pregam no templo, elas oram no templo, elas contribuem no templo, elas são crentes no templo. Mas fora daquele ambiente religioso, a espiritualidade dessas pessoas é uma espiritualidade desnutrida, é uma espiritualidade infrutífera, é uma espiritualidade sem raiz. E Jesus está com seus grandes ensinamentos mostrando para nós como deve ser a espiritualidade do cristão. Aqui nós vemos um diálogo acontecendo entre Jesus e um mestre da lei. O mestre pergunta para Jesus assim: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele: o que é que você leu?
Já que você é mestre da lei, o que é que diz a lei? O que é que ensina a lei? O que é que a lei traz para nós? E o mestre da lei diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: muito bem, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Faça isso e terás a vida eterna. Então, o mestre da lei pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Senhor, quem é o meu próximo? Será que o meu próximo é só aquele que vai para a igreja comigo? Será que o meu próximo é só aquele que frequenta a mesma denominação que eu frequento, que pensa igual a mim? Será que o meu próximo é aquele que tem uma teologia semelhante à minha teologia, ao meu entendimento? Será que o meu próximo é aquele que só faz o bem para mim? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história maravilhosa, poderosa, rica de ensinamentos para nós. E eu quero pegar a parábola do bom samaritano para falar sobre a espiritualidade que deve ser imitada por nós. Primeiro, a espiritualidade que deve ser imitada por nós valoriza mais o ser humano do que dogmas religiosos. Você vê que Jesus ele conta a história de um homem que ia para Jericó. Ladrões pegam esse homem, roubam esse homem, espancam esse homem. E a Bíblia diz que um sacerdote, quem era o sacerdote? Era o religioso, o homem que vivia no templo, o homem que conhecia a palavra de Deus, o homem que carregava a Bíblia debaixo do braço, trazendo para os dias atuais. E o sacerdote viu aquele homem que estava entre a vida e a morte, mas passou por longe. Por que o sacerdote fez isso? Porque o sacerdote valorizava mais os dogmas religiosos do que a vida humana. Então, existem muitas pessoas assim hoje, que valorizam mais a religião do que o ser humano. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele amou pessoas. Ele não amou religião. Jesus, ele amava pessoas. Jesus, ele morreu por pessoas. Ele veio ao mundo por pessoas. Por religião, Jesus ele já vivia na religião judaica, que era para muitos a religião perfeita, que era para muitos a religião suficiente, porque já havia 613 mandamentos, regras, leis, preceitos, decretos que deveriam ser seguidos. E Jesus veio dentro desse contexto, mas Jesus ele amou muito mais as pessoas do que a religião. O sacerdote valorizava mais a religião do que as pessoas. Segunda forma, o levita. Quem era o levita? Era um homem que louvava, que servia no templo, que cuidava do templo, que estava no templo auxiliando o sacerdote. Veja que as duas pessoas que nós mais imaginávamos que poderia ter feito bem para aquele homem que foi ferido pelos ladrões, passaram por longe. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A espiritualidade que agrada a Deus, ela tem mais essência do que aparência. Porque tanto o sacerdote como o levita, eles se vestiam de forma a dar a entender que eram homens religiosos. Quem olhava de longe via o sacerdote com aquela túnica bonita, com aquela maneira de se vestir bonita, ia dizer ali vai um homem de Deus. Quem olhava para o levita, que via ele com as vestes de adorador, de serviçal do templo, ia dizer, ali está um homem consagrado a Deus. Mas os dois passaram por longe daquele homem que estava sofrendo. Por que passaram por longe, Ítalo? Porque eles viviam a religião e não o amor ao próximo. Veja que a grande pergunta do mestre da lei é: Senhor, quem é meu próximo? E de repente, um samaritano, que era tido como um homem excluído pelos judeus. Os judeus olhavam para os samaritanos e diziam que os samaritanos eram amaldiçoados. Diziam que os samaritanos eram homens que não eram sinceros, que não eram honestos, que não viviam a verdade de Deus, pois foi justamente esse samaritano que se compadeceu do homem ferido.
Porque a espiritualidade que agrada a Deus rompe barreiras culturais, sociais, religiosas para fazer o bem. Jesus nos chama para fazer o bem. Jesus se agrada quando fazemos o bem. Quando somos pessoas que servem, independente da religião, independente do status social, independente de qualquer coisa. Você já percebeu que existem pessoas que tratam uma pessoa que é rica de uma forma e tratam o pobre de outra forma? Trata aquele que pensa igual a ele de uma forma, mas que pensa diferente dele já trata de outra forma, já trata como inimigo. O Brasil é um país que tem muita polarização. Quem é da esquerda odeia quem é da direita, quem é da direita odeia quem é da esquerda, quem é da religião A critica quem é da religião B, e não ama, e não serve, e não faz o bem. Meu amado, Jesus nos chama para olharmos para o exemplo do samaritano, que não se importou se aquele homem que estava ferido era judeu, era samaritano, era religioso ou não era, se era rico, se era pobre. Aquele homem não se importou. Ele olhou para o valor do ser humano. O ser humano tem valor diante de Deus, é importante, é precioso. Foi por vidas que Jesus morreu. Foi por pessoas que Jesus deu a vida. Então a espiritualidade desse samaritano é a espiritualidade que faz o bem, é a espiritualidade da essência e não da aparência, porque enquanto o sacerdote e o levita, que levavam a Bíblia debaixo do braço, que se vestiam bem, passaram por longe, aquele homem que era excluído, que era tido como amaldiçoado, como pagão, foi aquele homem que fez o bem, foi aquele homem que agradou a Deus, foi aquele homem que foi usado por Jesus como modelo de espiritualidade que deve ser imitada. A espiritualidade que deve ser imitada promove cura e vida. Veja que o samaritano, ele viu aquele homem, ele se compadeceu daquele homem e ele colocou nas suas feridas azeite e vinho, que eram usados como instrumentos medicinais nos tempos de Jesus para curar feridas. A espiritualidade que agrada a Deus é uma espiritualidade que promove cura. Quando você vê alguém que se diz cristão, mas que promove mais doença do que cura, do que saúde, que promove mais divisão do que união, que promove mais guerra do que paz, você pode ter certeza que essa pessoa, muito embora diga servir a Jesus, ela não serve, porque quem serve a Jesus produz saúde, produz vida, produz paz, produz alegria. Então, meus amados, aquele homem, aquele samaritano se compadeceu, teve compaixão daquele homem que estava ferido e levou cura e levou vida. E a Bíblia diz que ele curou-lhe as feridas com azeite, curou-lhe as feridas com vinho, colocou aquele homem que estava entre a vida e a morte em cima do seu cavalo, levou para a hospedaria, tratou dele, cuidou dele. Detalhe, ele não conhecia não. Aquele homem não, ele estava fazendo aquilo que ele gostaria que fizessem com ele. Inclusive, essa é a lei de ouro. Jesus, ele diz uma coisa assim, ó: faça pelos outros aquilo que você quer que os outros façam com você. Já pensou se todos nós fizéssemos isso, se todo mundo seguisse isso? O mundo seria um lugar maravilhoso. Não haveria ladrão, não haveria assassinato, não haveria violência. Por quê? Porque se eu não quero para mim, por que é que eu vou dar para o outro? Jesus, ele veio para nos ensinar que a espiritualidade que agrada a ele não está presa no templo. Ela é vivida no dia a dia. Ela serve, é uma espiritualidade que serve aquele que precisa, que alimenta o faminto, que cuida do órfão, que abraça o mais fraco, que ajuda aquele que muitas vezes é desprovido de condição financeira. É uma espiritualidade que não faz distinção entre rico e pobre, preto e branco, homem e mulher. É uma espiritualidade que ama a todos e que cuida de todos e que serve a todos.
A espiritualidade que deve ser imitada. Ela valoriza mais o ser humano do que os dogmas religiosos. Ela rompe barreiras culturais, sociais e religiosas para fazer o bem. Ela promove cura e vida. Então, nós olhamos para esse samaritano e ele ainda diz para o dono da hospedaria assim: olha, se esse homem gastar mais do que eu estou te pagando, quando eu vier, bota na minha conta, quando eu vier eu pago. Que exemplo poderosíssimo, que palavra poderosa. E aí eu quero concluir essa reflexão bíblica fazendo algumas aplicações. A primeira delas é: quanto mais espiritual eu sou, mais eu faço bem ao meu próximo. Quanto mais espiritual eu sou, mais eu faço bem ao meu próximo. Gente, eu não nasci na igreja, mas eu fui criado na igreja. Eu me converti com 9 anos de idade. Mas ao longo desse tempo eu tive o desprazer de conhecer muitas pessoas religiosas que diziam que eram cristãs, que sabiam da palavra, mas que não faziam bem ao próximo. Olha, antes de você ter a palavra, a Bíblia na mente, você tem que ter a Bíblia no coração. Não adianta nada você ter a Bíblia na mente e não ter a Bíblia no coração. Não tornar a palavra de Deus viva na sua vida. Porque tem pessoas que sabem muito, meu Deus, que como ele sabe. Mas saber e não viver é infrutífero. Saber e não experimentar, não foi para isso que fomos chamados. Então, quanto mais espiritual eu sou, mais eu faço bem ao meu próximo. Se eu sou realmente espiritual, eu faço bem. Eu amo o meu próximo. Agora, amar o próximo não é um sentimento de ficar assim: olha, eu te amo, olha como você é lindo, você é maravilhoso. Não. Amar o próximo é estar disponível para servir e para cuidar. Eu não preciso dizer toda hora que eu te amo, que você é maravilhoso, lindo, linda, nada disso. Amor não é isso. Amor é muito mais serviço do que sentimento. Tem pessoas que pensam que o amor é só sentimento. Amor é serviço. Amor é serviço. É cuidar. É abraçar. É servir. É fazer o bem. Tem uma palavra lá em Tiago. Eu vou abrir parênteses. Lá em Tiago diz assim: chegar alguém na sua casa com fome e você tiver alimento na sua casa, se você disser assim: ó, vamos orar, Deus vai cuidar, Deus vai abrir a porta, e você não der a ela o que comer, a tua oração não vale. Meu irmão, oração não enche barriga de ninguém, não. Se chegar alguém faminto e você tiver alimento, alimente ela. Se chegar alguém nu, oração não vai vestir ela, não. Vista ela. Foi assim que o mestre ensinou. É essa a espiritualidade que nós devemos seguir. Não é aquela espiritualidade romântica que faz, vamos orar. Sim, orar é maravilhoso, mas nem tudo se resolve com oração. Já pensou se o samaritano chegasse perto do homem que estava ali entre a vida e a morte, fizesse uma oração por ele, tivesse ido embora? O homem tinha morrido. De que valeria aquela oração? Em que aquela oração teria sido útil? Em nada. Nós temos que ter uma espiritualidade que nos leva a agir para o bem, agir com amor, agir para servir. Terceiro, Cristo prefere ações concretas e não sentimentos superficiais. Cristo prefere ações concretas e não sentimentos superficiais. Porque tem muita gente que tem sentimento aí, mas sentimento sem consistência. Sabe o que é que mostra consistência? São ações concretas. É isso que evidencia o amor ao próximo. Então, meus amados, é essa a espiritualidade que deve ser imitada. Jesus pergunta
para o mestre da lei: e aí, na tua opinião, quem foi mais próximo daquele homem? E o mestre da lei responde: Senhor, aquele que usou de misericórdia com ele. Jesus disse assim: vai e faça a mesma coisa. Vá e faça a mesma coisa. Ponto final. Vai e imite o samaritano. Vai e faça o que ele fez. Certamente você vai estar agradando a Deus. Que Cristo Jesus possa nos ajudar. Que Cristo Jesus possa nos iluminar. Para que a gente entenda essa palavra. Que ela não entre só no ouvido não, mas que ela entre no ouvido e vá para o coração. Porque é isso que realmente vai transformar as nossas vidas. Eu amo a Deus quando eu amo o meu próximo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino